Boa noite a todos os aspirantes e psicanalistas em formação. Boa Hoje noite. iremos dar início à nossa live de casos clínicos, em que nossas aspirantes e psicanalistas irão hoje trazer o seu caso clínico daquilo que se identificou, daquilo que teve assim, uma interpretação mais assertiva. E hoje, nessa live, teremos a companhia da psicanalista Edmara Barbosa, da Isabel Cristina. Está faltando a Isabela Santi, que ainda não chegou, mas vamos dar início, né, pessoal, a esse movimento psicanalítico que não para, né? E começou lá em Freud e continua até hoje. E lembrando que nessa live eu serei apenas o mediador, eu não serei o professor hoje. Hoje os professores serão essas duas maravilhosas psicanalistas. Elas é que vão trazer uma transmissão aqui para nós, tá? É um documento que vai ficar aqui ad eterno para vocês, tá bom? A cada final de cada volume, nós vamos fazer uma live de um resumo das aulas e quem vai presidir serão vocês, eu serei apenas o mediador. Então, iremos dar início. Quem sentir a vontade de dar o primeiro passo, já está aberta aí a nossa live, tá bom, gente? Tá bom. Tá me ouvindo, André? Perfeitamente. Você também, Edmara? Tô sim. A Isabela acabou de entrar, gente. Ah, seja bem-vinda, Isabela. Você quer começar, Isabel? Eu vou começar. Mas deixa eu saber com a Lucy, com a Edmara, qual foi o caso que elas escolheram? Aham. Então, Uhum. eu escolhi o caso Amy Von Wayne. Ah, sim. Tá. Aham. Eu escolhi a Miss Lucy, ou Lucy, não sei. Eu acho que é Lucy, né? Miss Lucy, fique à Miss vontade. Lucy. Tá. Então, Miss Lucy, ela foi tratada, né, por Freud. Ela tinha 30 anos, se eu não me engano, foi o que eu vi, 30 anos. E ela era cheia de sintomas, que a psicanálise chama esses sintomas de somatizações, né? Essas somatizações eram uma perca de olfato, deixa eu ver aqui, que eu estava anotando, né? Preciso, né? Perda de olfato, perda de apetite, pouco rendimento, fadiga, analgesia do nariz, desânimo, peso na cabeça. Tudo isso a psicanálise chama de alucinações ainda também, ela tinha, né? E parecia também perder o sentido. Isso tudo, na psicanálise, é visto como somatizações. Só uma observação. Vocês não vão abrir a câmera, não? Só a Edmara, A minha eu gente? tentei, eu estou tentando aqui abrir. Jéssica, Isabela não vai abrir a câmera? Olha, eu tentei abrir aqui, não estou conseguindo abrir. Olha, aqui, bota assim, ó, não é possível acessar a câmera. Permitir que o Zoom acesse a câmera no meu dispositivo. Não é. Abriu. Deixa eu ver. Abriu da Isabela. Boa noite. Atrasada eu cheguei. Boa noite, Isabela. Aqui, a minha não abre não, ela aparece aqui, permitir que o Zoom... Tá vendo? Ela não... Ah lá agora, ó. O anfitrião pediu para você iniciar. Tá. Deixa eu ver, ok. Ah, tá vendo? Não é possível acessar a câmera. Não está indo a minha. Estranho, né? Vamos lá, Sim, continue. muito estranho. Continue. Tá. Então, esse caso da Miss Lucy, eu estou trabalhando fora, sabe? Mas o tempo todo eu tentei ficar ouvindo a aula para eu estar mais aguçada, né? Dentro do assunto. E a Miss Lucy, ela lembrava ela tinha um cheiro de pudim, ela sentia esse cheiro de pudim, que foi até... Espera só um minuto. Espera aí, gente, eu estou meio nervosa assim. Não vou mentir, não, né?
Fica O calma, che... Isabel, fica calma. Tá. Não, tá Estamos tranquilo, aqui, Isabel. estamos em Uhum. A família, gente tá estamos bem. uma família, estamos uma Ai, família gente, eu tô com frio na zica. barriga. E hoje eu não sei nada. Hoje eu não Uhum. sei nada. Hoje eu estou Então, iniciando. você não fica Ah, sério, fica descontraído assim, sabe? isso Porque se você mesmo. ficar sério, a gente vai ficar nervosa. Uhum. Então, esse cheiro de pudim que ela tinha, que é associado, né, ao cheiro do leite materno, que eu achei muito interessante isso, até quando o André contou um caso lá que ele havia visto uma dinâmica de grupo onde vendaram os olhos de 13 homens e só um, não foi assim, André? Só um Sim, acertou. o Então, eu cheiro da achei mulher dele. isso, o O cheiro cheiro da da mulher mulher dele. dele. Isso, interessante. E, E e pode isso que falar. isso que está me falando foi Hum, uma coisa que o meu paciente trouxe hoje. Essa hum, questão do cheiro. Quem promove esse cheiro, né? Essa coisa do tato, essa coisa do abraço, essa coisa do beijo, é através do seio dessa mãe. Quando fala seio da mãe, não é o leite, o seio da mãe é acolhimento, gente. uhum, uhum. Mas continue, É, quero te ouvir. então, e esse acolhimento que nas suas aulas você diz que não importa, onde Melanie Klein fala também, que não importa quem foi esse acolhedor, não precisa ser exatamente a mãe, porque de repente essa criança ficou órfã, né? E pode ser aquela pessoa que a criou, que se foi um bom exemplo de pessoa, corrigiu na hora certa, levou para a escola, cuidou, esse é o seio bom chamado, né, André? Sim, o acolhimento é tudo aquilo que Uhum, é da ordem do afeto, Isabel. Tudo da ordem do afeto. uhum. Não adianta eu encher uma criança de brinquedo, de Sim, Disney, se não tiver ali o afeto. Faltou o uhum, afeto, entrou o abandono. uhum, isso aí. Então, e também, dentro desses sintomas todo que a Miss Lucy teve, Freud tentou até hipnotizá-la, mas parece que não teve muito sucesso, né? Mas Ou fala. nesse quadro dela não tem hipnose, não, Isabel. Não, olha, dentro da olfatidade, olha, teve, ele teve uma dificuldade em hipnotizar, ele usou um método de Barry, eu não sei como é, que Mas, consistia num... Fala. mas foi uma conversa ao ar livre, não teve hipnose. Então eu peguei a coisa errada então, Não André. teve hipnose, foi uma conversa ao ar livre que Uhum, não chegou nem 5 horas, nem 3 horas nem 5 horas de conversa. uhum. Tá, então foi um flerte meu então, André, dentro da dentro do que eu vi. Então, de repente, eu li coisa a mais aqui e não entendi, tá? Esquece isso, esquece esse pedaço aí, tá? Então, mas ela teve essas alucinações, esses problemas olfativos, que, na verdade, essas coisas parecem, tudo isso que ela tinha, né, que ela teve, parece ser sem sentido, mas é exatamente aí que está o sentido do nosso tratamento quando temos os nossos pacientes, não é Mas o isso? que que na Miss Lúcia não tem sentido? O que que não tem sentido? Não, tudo dela faz muito sentido. É isso que eu estou Sim, falando, né? sim. Ela só tinha dúvidas com aquela figura que ela não conseguia identificar de um Uhum, rosto, que na verdade era o tio dela, né? uhum, isso daí. Então, e aí como você me perguntou o que que não tinha sentido, é que eu estou dizendo, aí é que faz sentido quando pensamos, quando o terapeuta, o psicanalista ali pensa que não, quando é não, já é um psicanalista, né, de verdade, ele entende que é quando parece não ter sentido que aí é que tem o sentido, né? Mas o não ter sentido é que é importante para a gente, né, no processo de análise. Isso, A própria uhum, psicanálise ela é sem sentido. A própria uhum, análise ela é sem sentido. uhum, A nossa proposta é não dar sentido. A nossa sim, proposta é levar o sujeito não ter uma experiência analítica, mas ter um ato analítico. sim, uhum, tá. Então, André, eu sei que tem muitas coisas ainda para falar, mas eu acabo que
não me, assim, não estou sabendo passar melhor, mas ela se apaixonou por aquele cara que, na verdade, era o patrão, né? Que ela tomava conta das crianças, mas ela não queria dizer que gostava dele. Mas aí, de repente, apareceu, ao invés do cheiro de pudim, continuou ela com um cheiro de... Trocou, né? Parece que trocou o cheiro de fumaça. Aí entrou um cheiro de fumaça. Que eu já não sei explicar mais, assim, com o que estava relacionado o cheiro da fumaça, sim. E o patrão e o tio parece que fumavam. E aí ela Alguém quer fala. fazer algum acréscimo junto ao discurso da colega? Alguém quer fazer algum acréscimo? No momento, não. Eu Queria não. mesmo era ouvir ela mesmo. Deixar ela Sim. concluir. Depois, Sim. talvez, falar. Tá, então tá, eu continuo falando. Então, ela havia feito um voto com a mãe das crianças, as crianças que ela tomava conta, que um voto na hora da morte da mãe dessas crianças, né, que não deixaria as crianças. Porém, ela ficou presa a isso. E ao mesmo tempo que ela queria sair dali, pelo que eu entendi, né, ela não tinha coragem de deixar essas crianças. E uma certa hora, esse patrão, e que ela gostava dele, ele falou para ela que ele precisava que ela tomasse, não deixasse as crianças, mas que ficasse com as crianças. E esse pacto para ela foi muito ruim, que na hora da morte, como que ela vai fazer um pacto? Não só ela, eu, qualquer um, fazer um pacto com uma pessoa justamente na hora da morte. André, Oi? eu posso falar mais daqui a pouco, quando elas falarem? Pode sim, querida. A Pode? live é de Então, vocês. Eu aqui tá sou bom. só um aprendiz. Quem é a próxima? É só levantar o dedinho, a mãozinha. Acho que é a Isabela, né? Isabela quer falar. Isabela passou, acho que quer passar a bola para a Edmara falar. E é isso, vai quem? Você ou eu? Você decide. Aí vou falar então, para passar logo a vez, passar esse Tá. nervosismo. Isso aí. É isso, Isabela. Nossa. Então, eu escolhi o caso Catarina, porque, assim, eu me interessei pelo caso porque eu achei tão interessante o começo do diálogo dela com Freud, e, assim, é o começo da psicanálise, e isso eu acho muito interessante, foi o que me marcou, né? Além da psicanálise ter começado, assim, com o movimento das histéricas na época, e Freud indo estudar a fundo, se questionando porque elas ficavam em banheira com gelo, e assim, o Charcot foi para o lado mais biológico, né, neurológico, e ele não, ele foi investigar o porquê daquilo. E o caso dela e ele, o diálogo dele, assim, das pontuações, aquilo ali foi, para mim, foi o que eu mais gostei, que mais me marcou. Eu falei assim, caramba, aqui, para mim, aqui está começando a psicanálise agora. No caso dela, aonde ele estava de férias, sendo que psicanalista inconsciente não tira férias, está a todo momento em movimento, e o caso dela é assim, ela questiona ele se ele poderia ajudar ela nas questões do Só um nervo instantinho. ao Alguém qual está com a ela sentia televisão no fundo alto. Eu tô sozinha, no silêncio. Isabel, Não, peraí, deixa eu abaixar a minha ali na sala, que eu estou do lado de cá, mas deixa eu abaixar. Pode desligar, Isabel, o microfone principal. continue, Bela. E aí ela começa a se questionar, relatar os sintomas dela. Eu não anotei os sintomas dela, mas Baixei também. assim, sintomas histéricos.
dores no nervo. Então, eu acho que ela também sentia tontura e tal. E a questão dela foi sobre há 2 anos ela sentindo os sintomas histéricos, e logo assim na conversa com Freud questionando ela, perguntando e ela relatando que ela já tinha 2 anos por conta de uma cena traumática, né, um trauma sexual que ela viu o tio com a mulher da estalagem no quarto tendo ato sexual, e aquilo Peraí, chocou ela, né? é Catarina ou Miss Lucy que teve essa imagem? Catarina teve. Não foi a Miss Lucy, não. Ela viu na estalagem. Ela foi procurar o tio com mais uma outra pessoa, e aí ela se deparou. Foi aonde ela tem a imagem de um homem, assim, um homem, ela não esquisito, né? E aquilo assombrava ela. E aí esse mesmo tio, quando ela tinha 14 anos, tentou várias vezes atos sexuais, abuso sexual com ela. E aí ela foi aonde ela teve todos esses sintomas reprimidos, histéricos, por conta Não é a disso. Miss Lucy, Mas não? no final, não, é Catarina. Sim. Tá bom. Vamos lá, continue. Que foi Não? a Francisca, né? Isso, Francisca. Professor André, seria bom fechar, acho que tem um ruído de criança. Acredito que seria bom fechar tá mesmo. assim, os microfones. Tudo bem, vou fechar aqui o meu. E voltando, é Catarina. A não ser que no livro esteja errado. Alguém colocou o caso lá e escreveu Catarina. Aí, minha filha, é com a pessoa que escreveu, não é mais comigo. Agora eu não estou te ouvindo, André. Eu devo estar confundindo a Miss Lucy com a Catarina. É isso mesmo. Sim. E a questão dela, né, a questão sexual dela é infantil, né? Porque ela mais nova, o tio tentou abusar, e a gente sabe que quando acontece algo na infância com uma criança, não vai ser lá com ela criança que vai acontecer os sintomas, os traumas, não, na adolescência e na vida adulta. E o interessante é que aquilo ali não foi assim, não teve hipnose, não teve nada, e praticamente assim, estava solucionado o problema dela, né? E estava até aqui no livro escrito que é, em grande medida, abreagida a questão dela, né? E a angústia de Catarina, que nesse caso, calma aí, deixa eu ler aqui, desse acesso, é uma angústia histérica, uma repetição da angústia que surge em cada trauma sexual. E é isso. Eu anotei mais coisas, mas eu quero ouvir de Mara agora. Mas qual foi a crise real da Catarina? Qual era a crise dela que deixava ela inconclusiva com relação ao prazer sexual? Então, ela tem uma repulsa, né, ao ver aquela cena toda, mas assim, é porque ela não conhecia a libido dela. E aquilo que ela sentiu foi prazer, né, a libido. Corpo. Isso. O corpo responde mais rápido que a mente. Uhum. A questão dela é o corpo. O corpo responde mais Sim. rápido que a mente. Sim. Gente, se vocês quiserem depois voltar ao assunto de vocês, fiquem à vontade, por favor. Sim. Eu quero falar Mara mais. fala um pouquinho e depois a gente...
né? Isso. Olha, eu quero voltar a esse ponto aqui de novo, quero ressaltar essa questão aqui. Fique à vontade. Uhum. Vamos agora ouvir a Analice de Mara Barbosa. Então vamos lá. Boa noite a todos, né? E assim, antes de falar, eu fico até um pouco emocionada, né? Mas eu não vou chorar, porque para mim esse curso é uma realização de um sonho, né? De um desejo antigo, de mais de 7 anos, né? Que era de conhecer as obras do Freud, e eu não sabia por onde começar, não tinha noção, né? Foi terrivelmente aterrorizada por algumas pessoas que passaram pelo meu percurso, né, de início, e que colocaram as obras do Freud assim de uma maneira aterrorizante. Então, eu acreditei nesse discurso, abracei esse discurso, mas era um sonho. Então, estar aqui, estar estudando, estar fazendo esse momento de troca, que para mim é muito significativo, é muito importante, e meu coração, mesmo nervosa, assim, né, mas camonçoando com vocês, que a realização é realmente de um sonho. E caso alguém, enquanto eu estiver falando, quiser fazer algum acréscimo concernente a esse caso, fica à vontade, tá bom, meninas? Edmara, só um E minuto antes de você professor começar. também, né? Fala, Isabel, pode falar, amor. Então, você falando aí sobre que ficou meio perdida e está agradecendo, emocionada, foi uma questão de você organizar a psicanálise, né? Eu estou gostando por conta disso, eu estou organizando também, entendeu? Eu estudei, já tem 7 anos que eu fiz a psicanálise. O André foi um dos meus professores, só que ele não lembra, na FATEF. Claro que não vai lembrar de pessoas, né? Mas eu estou me organizando, eu já atendo, né? Tendo um tempo, mas organizar mesmo, de começo de psicanálise, meio de psicanálise. Eu sei que não tem um fim, mas tem um começo e um meio, né? O fim é eternamente, estudar sem parar. Não é isso? Isabel, você chegou a ler as obras de Freud na sua formação? Não entendi. Você chegou a ler as obras do Freud na sua formação? Não todas. Eu tenho bastante livro de Freud, mas eu estou te falando assim, meio que solto. Você está entendendo? Sim. Não assim, amarradinho, começar aqui, o começo aqui, o meio ali. Foi assim que, por isso, dava um pouquinho de insegurança. Hoje eu tenho mais segurança. Aí depois comecei com o André, o diagnóstico, né? O Zimmermann. Então, isso tudo foi organizando. Não, e Ler as vocês obras duas, é outro nível, né? e Uhum. vocês duas falando sobre isso, me veio à mente. Eu gostei desse caso por conta também do começo, né, das questões que ele pontuava ela, que assim são assim entre assim perguntas simples pontuando, mas porque a psicanálise começou assim e as pessoas, né, têm o costume de aterrorizar a não ler a obra do Freud, esse povo doido aí, maluco, esses. E aí que a pessoa fica assim, com medo, nossa, não, deve ser uma leitura lá rebuscada demais, que não dá para entender, um árabe, deve estar um árabe ali escrito, e não tem nada disso. É algo assim, sim, assim, simples, mas assim, não é um bicho de 7 cabeças, e isso foi o que me marcou. E aí que nós vemos que temos que ler sim. Não podemos Claro. ficar engolindo, né, igual o passarinhozinho que abre a boca e deixa só colocarem ali. Nós precisamos debruçar mesmo e meter a cara para nós aprendermos, sim, e podemos. Verdade, verdade. E ter esse contato, né, com as obras, né? E aí, eu não vou dizer que eu escolhi por vontade própria esse caso, né, da M com N, mas e na verdade escolha assim, por desejo, de vontade, mas foi porque eu fui fazer a conta, né, dos casos e dos casos que já tinham sido apresentados no grupo. E aí, quando eu vi, só tinha esse caso mesmo, e eu me debrucei sobre ele.
fiz alguns apontamentos, algumas anotações, porque ele é um caso muito grande, né? É um caso bem extenso, muito rico. E aí eu fiz alguns apontamentos e anotei aqui algumas coisas como uma organização minha pessoal, daquilo que eu entendi e daquilo que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, ficou mais ou menos assim. A Fanny, né, de Fanny, mas que ela recebeu o nome de M, né, ela tinha aproximadamente 40 anos, no Ler Freud, fala que ela tinha 41, mas aí a gente vai se prender ao que está na obra, né, da Imago. Ela tinha 40 anos, tinha 2 filhas, uma de 16 e uma de 14 anos, era viúva, e esse tratamento durou aproximadamente 6 semanas, tá? Eu fiz aqui uma separação dos sintomas, sendo que foram muitos outros também, tá? Mas eu coloquei os que foram mais recorrentes, que era o quê? Quais eram os sintomas que permeavam ela? Era fobia de animais, tá? Ela tinha dor Tem de alguma gastrite, coisa dificuldade de comer. acontecendo com a Esse sua estalido internet. Também acho que tem. Pensei até que fosse a minha. tá travando. Tá, a sua Sim. internet está Então, travando. deixa eu mudar aqui, peraí. Deixa eu ver se... Voltou? Voltou? Voltei? Ah, tá. Sim, sim. Qualquer coisa vocês sinalizam, tá bom? Tá. Então, falando dos sintomas, ela tinha alguns sintomas que eram fobias de animais, estalidos na boca, dores de gastrite e dificuldade de comer, tá? Sendo que esses estalidos na boca era como se ela ficasse fazendo aqueles estalos, estalando, né, com a boca. A direção do tratamento, o Freud usou como método a hipnose, né, o método catártico, e que era na época ele estava sob a influência do conceito daquele homem que eu não sei falar o nome dele, Berrien, né? Bem high. Bem high. Isso. Então, foi aí, André, que eu falei, ô Lucimara, Sim. só um minuto, foi aí que eu falei sobre a Miss Lúcia, André. Edmara. Edmara. Pode ser. Então, foi aí que eu falei que ele entrou com a hipnose com a Miss Lucy. Ele estava, porque realmente, no caso do Miss Lucy, ele estava sobre a influência desse conceito, né? Ele estava dentro do conceito realmente. Tem até uma parte lá, no caso do Miss Lucy, que ele fala alguma coisa sobre Benhai, né? Isso. Então, o método que ele usa aqui, no caso do M. von N., ele estava sobre essa influência, né? E Freud tinha aqui aproximadamente 33 anos. Então, estava no início, né, do percurso dos textos, né? Antes de 1900. Então, assim, estava nascendo, a psicanálise estava no tempo de construção, ele estava experimentando, ele estava investigando, ele estava, né, de alguma forma muito empenhado, né, em teorizar tudo, em olhar os sintomas, enfim, mas ele ainda estava sobre esse conceito da hipnose e do Benhai. Então, eu queria falar um pouco sobre o ambiente, e aí eu capturei algumas coisas aqui dentro da obra sobre o ambiente, tá? O ambiente que ela vivia, que ela estava inserida. O tema de morte, doença, loucura, era um toque ligado à família. Se a gente for olhar, a gente vai ver que era permeado por morte, por doenças, né? E pela loucura. Tinham várias articulações ali, atravessamentos com a loucura. E era um totem, eu percebo que era um totem ligado realmente à família dela, né? E me parece até isso, se a gente for olhar, quem fez o curso de transgeracionalidade psíquica, eu acredito que dá até para a gente poder olhar aí se não tinha uma criptazinha, né? Uma questão
de fantasma ali também, que é bem interessante nesse caso aqui da Amy, tá? Ela era a 13ª de 14 filhos, tá? Sendo que só sobreviveram 4, e aí a gente fala sobre essa questão da morte circulando, né? Esse tema circulando a família. A mãe dela ficou internada por um tempo, né, no hospício. Aos 15 anos, ela viu a prima ser levada para um asilo de loucos. Uma coisa que me chamou a atenção é a figura do pai. Eu não cheguei a ver aqui uma representatividade desse pai, né? Não cheguei a ver. Teve algumas nuances ali de uma captura narcísica dela, mas eu não cheguei a ver a figura do pai. Porém, a mãe ela é lembrada como rígida, excessivamente enérgica e severa. E aí ela fala também que ela recebeu uma educação cuidadosa, que aí leva a gente, como psicanalista, a questionar esse cuidadosa, né? Será que era cuidadosa mesmo? Porque a mãe dela, a gente olhando assim a grosso modo, parece ter um movimento histérico muito forte, né? A mãe. E aí leva a gente a questionar esse cuidadosa e esse, como o professor sempre fala, né? Esse amor dos pais, né? Esse amor dos pais. Ela casou aos 23 anos com um homem muito mais velho que ela, e a Rodinesco diz que lá na obra da Rodinesco, ela fala que ele tinha aproximadamente 40 anos, que ele era 40 anos mais velho do que ela. Então, ela tinha 23, né? Ele devia ter uns 63 anos, 60 e poucos anos. Ele era bem mais velho do que ela. Ela teve a primeira filha aos 24 anos e a segunda filha aos 26 anos, e a partir de então ela fica viúva porque o marido dela morre logo no puerpério. Então, ela tinha acabado de ter a sua segunda filha e ela perde esse marido. Esse daqui foi um apanhado geral, né? Gente, só um instante, tem uma TV ligada aí. Peraí, deve ter sido meu esposo que aumentou aqui a televisão. Desliga o microfone, Isabel, que aí você não precisa se preocupar com isso, com esses barulhos externos. Tá, ok. E aí, gente, eu separei aqui sobre isso para a gente poder ter um apanhado geral do cenário, né, do cotidiano, daquilo que ela vivia até então. E aí eu separei também as fases por idade. Vou ficar pegando algumas aqui e separando por fases. E a fase dela começou, ela nos atendimentos com Freud, porque quando ela se apresenta querendo tratamento, o Freud fala para ela que seria bom que ela se internasse, né, em um hospital, para que ele pudesse ter acesso a ela cotidianamente, para que pudesse estar fazendo o tratamento. E aí, entre uma sessão e outra, né, ela foi narrando algumas coisas, e o primeiro movimento marcante na vida dela foi aos 5 anos, quando os irmãos, que eram mais velhos do que ela, jogavam animais mortos em cima dela, né? E ela teve ali uma crise de nervosa pelo medo, né? Uma fobia, e ela desmaia e tem espasmos. E naquele exato momento a tia dela vem e fala para ela que aquilo era uma vergonha, que ela não poderia agir daquela maneira. E ela só tinha 5 anos de idade. Então, assim, foi a forma como ela reagiu diante daquilo tudo, e a tia vem e reprime, né? Causa ali uma censura. E lembrando que aos 5 anos, me fez pensar que aos 5 anos ela estava na fase fálica, né? E que a fase fálica tem a sua atenção totalmente voltada para as suas genitálias e a descoberta do prazer e do próprio corpo. Então, o medo dela e os espasmos é visto como vergonha pela tia, e é reprimido. Que aí ela diz, e eu não voltei a ter, né? Aos 8 anos, o irmão assustava ela com lençóis. Aos 8 anos arremete a gente a uma fase de latência, né? Que é a libido deslocada para atividades sociais e desenvolvimento de habilidades sociais de comunicação e autoconfiança. E a gente vai ver que todo o percurso do caso dela, ela é cheia de medo, cheia de insegurança, cheia de pavor, cheia de fobias. Então, assim,
o quanto que questões na nossa infância vai marcando a gente, né? E aquilo vai resultando na vida adulta. Lembrando também, Edmara, que essa questão do fantasma nos filmes de terror, lembrando a todos vocês que todo filme de terror, a base dele é por histeria. Tem sempre uma mulher e uma menina, nunca um menino, tá, gente? Só para pegar o gancho aqui da Edmara, todo filme de terror que vocês observar tem uma mulher, tem uma história de família e tem uma menina. Toda a história de filme de terror, passe a observar daqui para frente. Os filmes de terror é de cunho puro histeria. Só um adentro aqui, tá, gente? Obrigada. Muito bem pontuado. Obrigada, pessoal. Aos 15 anos, ela viu a mãe caída no chão, que ela teve um derrame, sendo que ela sobreviveu e ainda viveu mais 4 anos, né? Aos 17 anos, ela me chamou bastante atenção, que ela fala que aos 17 anos ela pontua isso 2 vezes. Ela fala que aos 17 anos o irmão dela tomava morfina, ele acelerou não, né? Ele extrapolou na dose, tomou uma dose a mais e eu fui pesquisar e eu vi que uma das coisas que o excesso de morfina pode causar são alucinações. E ela fala que o irmão dela, cheio de morfina, ele a agarra, né? E ela tinha 15 anos de idade. Daí, deixar essa bola suspensa para a gente poder pensar um pouco mais à frente. Aos 19 anos, ela encontra a mãe morta, né? E aí também eu fiquei pensando um pouco nisso. Eu fiquei pensando, por quê? Aos 17, o irmão a agarra. Só fala isso. Ela não fala outra coisa, né? Ela agarra. E eu fiquei pensando, como que esse corpo, né? Como que esse corpo reagiu? O que será que ela sentiu nesse momento, quando esse irmão a toca, quando esse irmão a agarra, né? Acho que dá para a gente abrir uma brecha para a gente poder pensar. E aí, logo 2 anos depois, a mãe dela, ela encontra a mãe dela morta. E aí eu fiquei pensando também, assim, na minha mente imaginária, pensando o quanto que, de alguma forma, ela poderia, através das sensações do próprio corpo, de ter sentido prazer ou alguma coisa desse tipo, ela pudesse vincular isso à morte dessa mãe, como um sentimento de culpa, como de pecado, porque ela era religiosa, como uma coisa assim de pecado. Será que a minha mãe morreu por causa que eu senti prazer? O texto não narra isso, mas é só um pensamento que eu acredito que é interessante a gente poder pensar, tá? E ela também era... Ou uma liberdade. Temos que tomar cuidado que os movimentos perversos dentro das famílias ocorrem silenciosamente. Não deve. Temos que tomar cuidado. Os movimentos perversos ocorrem dentro das famílias silenciosamente. Esse que morreu é a minha liberdade, dentro de uma fantasia de piano, de poder viver o meu prazer. Sim. Eu cheguei a pensar um pouco, quando eu via espaço de tempo, porque antes a mãe sobreviveu, né? E aí, ela, na mentezinha dela, eu cheguei a pensar, será que em algum momento ela pensou, né, por causa desse toque, será que de alguma forma ela poderia pensar que era culpa dela, a mãe dela ter morrido, porque ela pecou, porque ela fez alguma coisa? Foi só um pensamento que me veio, né? E ela também era constantemente aterrorizada por uma empregada que vivia contando histórias que com certeza eram reais, né? Se a gente for olhar a história mesmo dos hospícios e manicômios, a gente sabia que realmente tinha muita questão de tortura, de maus tratos, e essa empregada vinha como uma mensageirinha mesmo ali, uma sementeando mal, e ficava toda hora falando sobre isso. E aí eu não sei se isso também feria ela de alguma forma, pelo fato da mãe ter passado por um hospício, ter ficado por um hospício. Então, não sei se de alguma forma aquilo também machucava ela, né? Por pensar, será que minha mãe passou por isso? Né? De doer, de uma forma inconsciente, claro. Vale também a gente ressaltar aqui, no que eu vou acabar falando agora sobre algumas demandas de análise, acredito que vale a gente ressaltar que, além dos conteúdos recalcados dela,
ela também tinha algumas questões bem de delírios, né? Ela tinha uns delírios, umas coisas assim, e ela também tinha miopia, né? O rodapé da obra traz uma pontuação que fala que ela tinha miopia. E a miopia, eu fui ver, né, pesquisar sobre a questão da miopia, e realmente a miopia, ela traz essa dificuldade de visualizar algumas coisas a uma certa distância. E aí a gente lembra muito de um fato que teve no caso, que foi que ela entra no quarto, ou entra em algum ambiente, e o que tinha lá era uma boneca, era um manequim. E ela achou que era uma pessoa que estava assombrando ela. E não era. Era um boneco, era um manequim, né? E aí eu separei aqui também, eu dei o nome de demanda de análise, que, que diz assim, o Freud perguntava para ela, porque ela tinha um costume de sempre, nos momentos de hipnose, ela sempre falava para ele, fica quieto, né? E não me toque. Esse não me toque ficou me causando, a questão do não me toque. Eu não sei se foi porque eu associei a questão dos 17 anos do meu irmão ter agarrado ela, não sei. Mas esse não me toque, o Freud tinha mania realmente, né, de tocar na fronte, e quando passar a minha mão, você vai lembrar aquela coisa toda, não sei se era relacionada a isso. E aí o Freud pergunta para ela, por que você sempre fala não me toque, né? E aí ela vai e fala, aí ela, sob hipnose, ela fala, aos 17 anos meu irmão me agarrou sob efeito exagerado de morfina. Ela fala de novo, ela conta isso 2 vezes. E aí ela fala, o vizinho, que ela vai narrando, né? Ela fala, primeiro o meu irmão sob efeito de morfina me agarra. Em outro momento, ela fala que o vizinho enlouqueceu e segurou no braço dela. Aí o terceiro ponto ela fala, quando ela vai falar, ela, eu não lembro. E no quarto ela fala, e a minha filha estava doente, um dia minha filha estava doente e ela me apertou forte e aquilo me deu mal-estar e eu me senti sufocada. O que me chamou a atenção foi esse eu não lembro. Esse eu não lembro que, falei, tem alguma coisa aí. Encarou-se nesse ângulo aí. Só que o Freud, ele fazia uma coisa, eu vou até me atrever aqui, até porque estava começando, né, tudo mais, e assim, o que ele fazia era esconder, era fazer algum movimento ali para que ela não lembrasse, acabava retornando aquele recalque, né? Ele falava, não, eu vou fazer aqui um método que você não vai mais lembrar disso. Então, assim, era algo que estava vindo, como esse caso, né? Não me lembro. Ele não olhou para isso, né? E aí ela também vem falando, um lunático que entrou no meu quarto, ela narra o caso de um lunático que entrou no quarto dela, por engano, e chegou perto da cama. O que ela sentiu quando esse lunático chegou perto da cama, né? E um estranho, ela fala também de um estranho abrindo a cabine quando ela estava viajando, né? E aí ele abria a cabine, abriu por 4 vezes e ficava olhando para ela fixamente. Ela falou que aquilo a deixou muito irritada. Será que deixou irritada? Ou será que deixou excitada? Né? E isso era que provocava. Se a gente vê nos casos de tipo histérico, a gente vê que sempre tem aquilo que o Lacan fala, não se fala outra coisa a não ser amor. Sempre tem alguma coisa da ordem da sexualidade, alguma coisa do toque, alguma coisa do desejo, e que essas mulheres não estavam dando conta. Até porque, se a gente for olhar naquela época, né, a questão do desejo, do prazer, era algo que não era ensinado como é hoje. Né? Hoje a gente tem uma liberdade de falar sobre desejo, sobre prazer, sobre toque. Até mesmo com criança. Naquela época não tinha, né? E ela fala sobre isso e ela declara também que odiou a filha logo depois da morte do marido. Ela odiou essa filha por 3 anos, até porque ela associava a culpa da morte do marido ao fato dela ter acabado de
de parir, né? Ela acha, na cabeça dela, ela achava que se ela tivesse boa, ela teria cuidado e o marido dela não teria morrido, e que não foi o caso, né? E ela se sentia culpada por gostar mais da filha primogênita do que da filha mais nova. Ela também traz um ponto que é a angústia de beber e de comer. Nesse ponto aí, ela não Sim, estaria revivendo o desejo da mãe, já que ela era a 13ª filha? ela estaria sim, de alguma forma revivendo, e não só revivendo, como repetindo, porque as filhas também entraram nesse mesmo caminho, estavam também entrando nesse movimento histérico, né? E a gente sabe que para a histérica, a questão dos filhos é uma questão ligada ou à rivalidade ou à moral, né? Não há a troca de afeto, né? Ou a rivalidade ou é uma questão ligada à moral, né? Mas sim, verdade, com certeza, estava repetindo. E aí vou até falar um pouco sobre isso agora, André. Por quê? Quando ela fala sobre uma angústia, que ela fala que ela sentiu uma angústia muito forte quando ela comia ou quando ela bebia, né? E a angústia e as dores gástricas como sintoma. E aí, o que aconteceu ali que levava ela a sentir essas dores, esse mal-estar, essa angústia e esse mal-estar gástrico? Era, primeiro, uma coisa que eu prestei atenção, uma captura narcísica. Ela tinha uma captura narcísica com esse pai, é o único momento que esse pai aparece, né? Que ela fala assim, que ela parecia com o pai, porque ela comia pouco, o pai dela comia pouco. E aí, em um outro momento, ela fala assim, como que pode ser diferente? O meu pai come pouco, como assim? Ele come pouco, eu também como, né? E aí eu trouxe até uma pontuação aqui do Édipo. Posso falar sobre esse trecho? Posso? Então, eu trouxe aqui um trecho do Édipo, que eu lembrei muito quando ela falou dessa cultura narcísica, que diz assim, que fala sobre a resolução do Édipo na menina, né? E ela diz assim, aqui diz assim o texto, Édipo feminino. Uma vez que a menina não pode ser o objeto sexual do pai, quer ser então como ele. Já que não quer saber de mim como mulher, então eu vou ser como você. Ela mata seu pai fantasiado, mas o ressuscita como modelo de identificação. Em outras palavras, a menina deixa de considerar o pai desejável em suas fantasias edipianas e incorpora sua pessoa no eu. Assim, impregna-se de atitudes, gestos e até mesmo desejos e valores morais que caracterizam seu pai no real. Ela é o retrato, ela é a cara do pai. Então a gente vê Edmara, só esse ponto aí, Hum, o imaginário está morto, tá? O imaginário, a gente precisa dele, é ele que dá colorido à vida, tá? O simbólico é isso aqui, tá? Isso aqui é o simbólico. O real é aquilo que escapa, tá? Quando ela mata esse pai, ela mata a criança dela. Por isso que ela é uma mulher muito séria, tá? Geralmente pessoas muito sérias são pessoas que perderam o imaginário. Eles não conseguem ter um colorido, tá? Então, quando ela mata esse pai e se torna esse pai, ela perdeu a fantasia dos contos de fadas, tá bom? Mas pode continuar. sim, sim. E aí, logo depois que ela... É até interessante que logo depois que ela fala sobre isso, o texto um pouco abaixo, vem dizendo que ela, depois que ela verbaliza, né, ela fala, ela ela volta a comer, ela come, ela ganha peso, tudo mais. Quer dizer, ela estava ligada a esse desejo, né? Ela estava capturada por esse desejo desse pai. Um fator traumático também era a questão da mãe, que a mãe obrigava ela a comer sem vontade. Tem até uma parte do trecho que fala que a mãe
deixava ela 2 horas depois, ela acabava de comer, se ela não quisesse parte da comida, a pedaço da carne, que a mãe não deixava ela sair, ela tinha que comer, mesmo que tivesse passado 2 horas, ela tinha que comer aquela comida fria, quer dizer, colocar aquela comida fria para dentro, engolir aquela comida, né? Uma coisa que era saborosa, e eu não quero nem imaginar como foi a questão, como a Isabel trouxe, né? A questão do seio bom, do seio mau. Se ela fazia isso com a menina para comer comida, imagine com seio, né? Como que deva ter sido a questão da amamentação dela. A mãe fazia isso e durante o luto, né? Durante o luto, ela teve um momento que ela já tinha pouco apetite e ela comia menos ainda. E aí teve um momento que ela se forçou a comer, e aí nisso que ela se força a comer, eu acredito que esbarrou nesse conteúdo que era da obrigação, da ordem da obrigação. Nesse caso era da sobrevivência, ela precisava sobreviver, né? Mas esbarrou em um conteúdo que já existia lá atrás, traumático, da mãe, de obrigá-la, e ali naquele momento ela passou muito mal e com dores muito fortes, com dores gástricas. A conclusão. Os sintomas histéricos são resíduos de excitações. Por trás de cada sintoma há um desejo recalcado ou reprimido, né? E o corpo, como sempre, como bode expiatório do sintoma. E abrir mão de um sintoma, principalmente para o neurótico, é nosso calcanhar de Aquiles, porque a gente não quer se ver com o real. Então, fazer o furo nessa fantasia é fazer um furo no nosso narcisismo, isso daí a gente não quer, porque a gente não quer ser dor, porque a gente não quer se ver com o nosso real. Então, é um pouco disso, né? E a metodologia usada na época, isso daí é um pensamento meu, tá? Que a metodologia usada naquela época, eu fiquei vendo o Freud fazer algumas coisas que eu falei, cara, eu não acredito que o Freud está fazendo isso, que merda, caraca, né? E eu fiquei assim, eu falei, como assim, Freud, você está fazendo isso? E assim, ele tinha 33 anos, era o início, sabe? Mas eu fiquei assim, não pode fazer isso, como é que você faz isso? Edmara, Vai tornar a recalcar de novo. Oi. deixa eu voltar só um minutinho. Você falou Sim. aí sobre cada sintoma é o quê, hein? Cada sintoma recalcado, alguma coisa assim. Ai, agora, sintoma, recalcado. Será que foi do que eu li? Que os sintomas Foi, histéricos... Ah, sim. tá. Que os sintomas histéricos são resíduos de excitação. Resíduos de excitação. Tá, valeu. Como o caso Tá. da Catarine, né? Como o caso da Catarine, que o tio vai lá e passa a mão, e ela se excita, mas aí aquilo dali bloqueia. Mas quando ela vê ele em cima da Francisca, né? Ali ela, enfim, acho que é aquele desejo reprimido lá de trás. Ali entrou a inveja, tá, gente? A inveja de um desejo que eu não consigo bancar. Quando eu não banco o meu desejo e vejo outro se autorizar, me dá a revolta, a inveja. Para vocês entenderem esse caso aí, que a Edmara está narrando, e a Isabel, veja o filme do Batman, volume 2. O Coringa fala isso. Eu faço. E esse último Coringa de Joaquim Fênix, ele vai falar, eu posso ser eu, vocês não. Quando você banca seu desejo, você desperta no outro um ódio, uma inveja. São dois sentimentos, ódio e inveja. Por quê? Eu não consigo. Mas por que ele foi? Então, quando a Catarina tem raiva, né, do tio sobre aquela outra adolescente, desperta nela a raiva de não bancar esse lugar. Continue. E até porque, nesse caso dela, acho que vai até um pouco além de bancar, né? Era algo da ordem do desconhecido. Ela sentiu, reprimiu, ela não sabia, não entendia, né, o que era aquilo,
até mesmo pela época, né, do que ela estava sentindo e tudo mais. Mas, enfim, né, deixa eu voltar para cá, porque senão eu vou estar numa digressão aqui, eu vou parar em outro lugar. Então, eu me autorizei a falar: Freud, o que você estava fazendo, pelo amor de Deus? Como que você fala isso? Como que... Não, 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 né? Eu me autorizei, eu autorizando a questionar, né, o Freud. Mas aí eu vou até falar um pouco no final sobre isso. Né? E a metodologia dele, na época, estava recalcando ainda mais, né, o problema. E tendo que ela tinha pequenos momentos de alívio, né, provocados pela hipnose, mas que depois estava voltando e iria voltar como uma avalanche gigantesca. E aí, gente, parte aqui um pensamento muito grande concernente às terapias alternativas, como algumas abordagens, eu não vou citar nomes, que a gente pensa que está tratando, mas aquilo está recalcando, é um retorno a esse Você recalque. pode não falar, mas eu vou falar. Hipnose. Eu vou falar porque eu dou a cara a tapa para porrada e também dou porrada nesse povo. Hipnose, PNL, Edmar, tem que constelação. falar. Eu Vai ficar na lista. Eu dou, porque eu gosto da Não é porrada nesse boazinha, não. povo. Isso tudo recalca. Olha, se alguém Sim. terminar esse curso até 2026. Batendo palma para palhaço? Exatamente, Isabela. Ah, mas eu tenho essas abordagens. Você não entendeu esse curso aqui. Você não entendeu. Nós somos do campo do inconsciente. E do inconsciente, a gente só tem acesso a ele através da transferência e associação livre. Tem transferência, ele vai falar. E se ele fala, vai vir associação livre, aonde o significante vai aparecer. André. Agora, quando o Freud começa a hipnotizar, ele bloqueia a transferência e a contra-transferência e a resistência. André, e eu lembro que várias vezes você falou e eu aprendi que a psicanálise ela se basta em si, ponto. Eu fiz vários cursinhos, psicanálise, constelação, PNL, hipnose, entendeu? Mas eu entendi. E eu não posso fazer essa bagunça na cabeça da pessoa que eu estou atendendo. Entendeu? Eu vou fazer um agora, como matar um galo preto e botar na encruzilhada. Quero não. Eu vou fazer um. Eu não sabia que precisava fazer curso para isso, André. Acho que era só enfiar a faca assim, acabou. É verdade. Gente, o telefone está 10%, hein? Quando a pessoa, quando tem um movimento psicopata, você vê pela fala de alegria, né? É só cortar, né? Você vê pela pessoa, né? Deixa pra lá. Vamos continuar, vamos ouvir Edmar. Estamos falando de histeria, André, a aula de hoje. Ainda vai chegar o volume de perverso, psicopata, tá? Onde vamos matar esse galo, Coloca para carregar, Isabel, corre. Mas carregar. É que tá no meu ouvido, eu tenho medo, menina. Ah, vai explodir não, boba, tu tá com fone. Então, para fechar, eu me autorizei a pensar e a questionar sobre isso e achei muito legal, muito interessante. E vendo o quanto que isso é sério, percebi o quanto que a autossugestão, aquela coisa do meu paciente tem que sair do meu consultório, ele tem que sair daqui bem, ele tem que sair daqui feliz. Nem sempre ele vai sair feliz, às vezes ele vai sair puto, xingando pra cacete, chutando pedra pela esquina, e faz parte, tem a ver com a angústia dele, porque essas metodologias, essas chamadas ferramentas, a autossugestão rouba desse sujeito o direito dele de ter a ver com a sua angústia. Então, isso, além de ser antiético, é desumano, né? E o inconsciente está observando e percebendo. Então, quem, como eu, como nós, estamos aqui passando por esse momento, o inconsciente, o nosso inconsciente está adquirindo esse conhecimento. Então, assim, a gente não vai ser visto mais pelo inconsciente, com esse grande outro, né, que em nós habita, não como inocente.
não mais como inocente. E assim, o inconsciente, ele para, e eu tenho visto que ele para mesmo. Enfim, para Só uma fechar. fala, não perca o pensamento. Lacan vai dizer o seguinte para nós analistas: nós temos uma lei, tá? Todo lugar tem uma lei, tá? Que é, na verdade, o Noah, tá? A palavra lei em grego é Noah. Todo lugar tem uma lei. Na casa de vocês tem uma lei, no trabalho tem uma lei, no Estado tem uma lei. Lacan vai dizer que nós temos a nossa lei. E a nossa lei é em cima desse tripé. Lacan vai dizer que quando nós quebramos a lei, nós vamos matar esse paciente. Mas a questão é, o inconsciente não vai nos deixar impune. Eu estava conversando com a esposa do Daniel Omar Pérez, ela me falou uma coisa interessantíssima, que eu concordei com ela, André. Em todo lugar tem superego, até na nossa formação. Você que deseja ser analista, seu superego vai te cobrar. Você não desejou esse lugar? Você não quis que a análise acontecesse? Então, nós temos um superego que nos cobra uma postura ética, que nos cobra uma postura realmente de atravessamento da cultura, tá, gente? Então, não pensem vocês que brincar de psicanálise para nós ficamos impunes. Não ficamos, tá? E eu tenho visto pessoas que passou por aqui, foi meu paciente, eu avisei, eu alertei, brincou e hoje está parando. Está parando literalmente de atender, de dar aula. E detalhe, está adoecendo fisicamente e mentalmente. Ah, você jogou praga? Não, mas a gente, como professor e como analista, ainda mais quando é um paciente atravessado pela clínica, que já passou por uma formação, não importa se essa formação foi séria ou não, mas ele passou por uma formação, cabe a nós alertar: olha, você está brincando com coisa séria. Eu alertei algumas pessoas e, infelizmente, as notícias que chegam para mim não são agradáveis, são notícias tristes. Vamos ouvir a conclusão da analista. Sim. E aí, essas falas, teve algumas falas que eu fiz questão de pontuar, né? Algumas falas, quando ele diz assim: minha terapia consiste em eliminar. E eu fiquei, porra, Freud, eliminar o quê? Outra, apaguei todas essas lembranças. Apagou ou recalcou ainda mais? E aí teve um momento que ela pede a autorização dele para que outro médico a hipnotizasse, tendo em vista que os sintomas voltaram. Aí eu falei, olha a merda aí, que volta, não adianta. E aí a gente me leva a pensar sobre essa questão que foi até agora que a gente falou aqui um pouco sobre essa responsabilidade ética quanto psicanalistas, né, desse lugar que a gente ocupa, do nosso manejo dentro da clínica, né, e dessa responsabilidade, porque minha terapia consiste em eliminar. Por vezes, ela deixou alguns pontos ali através da fala, e ele falava assim, você não vai mais lembrar disso, como a questão do não sei, a questão do não me lembro, que eram pontos cruciais para serem trabalhados, e ele vinha e falava assim, eu vou fazer um negócio aqui, você não vai mais lembrar disso. Ele queria tirar a angústia, ele queria tirar a angústia dela. E quantas das vezes, até mesmo a gente, na clínica, a gente, às vezes, em alguns momentos, eu falo por mim, me coloco, né, nesse lugar. No começo do meu percurso, antes de eu entrar no curso, por quantas vezes eu me sentia culpada, eu achava que eu era responsável pelo meu paciente, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa pelo meu paciente, quanto quem tem que se colocar a trabalhar é ele. Eu estou ali como sujeito, suposto saber. Eu não sei.
Mas para o meu paciente, ele acha que eu sei tudo, que eu sou detentor de um saber, né? Que eu sei todas as respostas para ele, mas eu não sei, eu estou ali com uma escuta viva e faço pontuações para ele. Então, dessa responsabilidade de querer eliminar, de querer salvar o paciente, de querer ajudar o paciente, e que não é isso. Não, esse não é o nosso lugar. O paciente paga para ele trabalhar. Não trata eu trabalhar. Quem trabalha é ele, elaborando, quem trabalha é ele refletindo, quem trabalha é ele pensando. É ele se colocar a trabalhar no processo de análise. Tá? E lembrando que tem sintomas que realmente não podemos tirar da gente. Exato, ótimo, perfeito. Por quê? Tem sintomas que, se você tirar, ele vai desandar. Tem sintomas que você tem que tirar, realmente remover, mas tem sintomas que você tem que perceber, cara, se eu tirar isso aqui, não vai sobrar nada, ele precisa desse lugar. Né? Assim como o Freud volta atrás da religião no mal-estar. A gente vai ver lá na frente ano que vem isso. Quando o Freud fala, olha só, deixa esse cara aí, tira ele daí não. Porque ele pega um paciente lá na Sibéria que o Freud fala, não tira o medicamento dele. Sim. Eles queriam tirar o medicamento de um paciente do Freud da Sibéria, era um preso político. O Freud, não faz isso. É a única coisa que sustenta ele aqui. E se tirar isso dele, não vai sobrar nada. Então, há momentos na clínica a gente tem que ter aquele feeling de perceber, isso aqui... mas ele sofre, mas esse aqui que mantém ele vivo. Então, no mal-estar, o Freud, no Futuro Humanizão, Freud desce além da religião, não tanto quanto Jung. O Jung, ele metralha a religião, ele dá tiro de ponto 50 na religião. O Freud pega leve, mas vem pegando leve, o pessoal da Europa quer a cabeça do Freud a prêmio, né? E o Jung ainda põe na conta do Freud quando ele dá tiro na religião. Mas no futuro, no mal-estar da civilização, ele volta atrás. Não. Tem pessoas que têm que ficar ali. Sim. Tem que ficar ali, não tira dali não tira isso dela. E a gente vê muito isso, principalmente a gente que passou por lá, né? Que já passamos por lá, a gente sabe que isso é verdade. Se a gente tirar aquilo dali, desanda tudo, a gente nunca sabe qual é a neurose, qual é o sintoma que sustenta aquele sujeito. Na realidade, a gente não sabe. Então, assim, a gente só vai até aonde a gente é convidado. Né? Às vezes a gente está vendo alguma coisa lá, ali, então uma pontuação é alguma coisa, mas aí passa a ser desrespeitoso. Às vezes não quer mexer ali. Tá bom para ele, tá confortável. Mas ele está sofrendo. Porra, tá bom para ele? Tá bom para ele? Deixa ele lá. Mas eu acho. Não, mas não é para achar. A gente está ali para ouvir aquilo que ele nos convida. Né? E não para invadir, desrespeitoso isso. E a cura em psicanálise, porque a cura em psicanálise é de uma mudança funcional, não é o pare de sofrer, vem e pare de sofrer, venha, pare e aprenda a lidar com a sua angústia, é a mudança de função, né? Fazer uma devolutiva para você e tirar essa função, às vezes, de um superego mais exigente, mais rígido, né? Enfim, eu já estou digredindo para outro lugar, voltando, fechando agora de verdade. E uma das coisas que me chamou a atenção, para finalizar de verdade agora, é uma coisa que me causou, que tem uma parte do texto que ela fala assim, que ela esfregava as mãos para impedir de gritar, né? Ela esfregava as mãos e mexia com as mãos e com os dedos para impedir de gritar. E aí eu penso, né, a gente vê todo o tempo ela com um grito, com uma fala reprimida, talvez seja oriundo de lá do começo, quando aquela tia, apenas 5 anos de idade, fala para ela, que vergonha, não é assim, não pode ser assim, e aquilo fica ali reprimido nela, vergonha, e aí vem falando assim, o quanto que os silêncios, o quanto que a gente silencia, e o quanto que o nosso corpo fala, né?
porque ela falou ali que ela mexia com os dedos, esticava as mãos para impedir de gritar, mas o corpo encontrou ali um escoamento clandestino, que era através dos estalidos. Ela não gritava, mas a boca dela, como se fosse uma síndrome de Tourette, que até no da Rutilesco fala que alguns pensadores falavam que poderia ser uma síndrome de Tourette, alguma coisa assim. Por causa daqueles estalidos que ela ficava. Então, assim, quantos estalidos, às vezes, né? Nosso corpo arruma um escoamento clandestino aí, é uma dor de cabeça, é um negocinho, é outro negocinho, que às vezes a gente não quer falar, a gente não quer gritar, a gente não quer se posicionar, enfim, né? Nós somos palavras, tá, gente? Nós somos palavra. Se o inconsciente é estruturado por uma palavra, discurso, linguagem, você pode calar a boca, mas a palavra não cala. Ela vai ter que falar. E vai falar por esse corpo. Ela vai falar. Tá? Essa é a minha pesquisa de 2 anos que o Esper me concedeu e que deve nascer um livro daqui a 2 anos, onde eu vou mergulhar no que é inconsciente e palavra, tá? Então, você pode calar a boca, mas você vai falar. Sim, sim. E o corpo vai falar. Se você não falar, seu corpo vai gritar por você e vai poder tudo e enfim. Lidar aí, com sintomas, né? Aquilo, aquilo. Eu gostei desse fuder, eu achei muito bonita essa parte. Só eu, né? Perceberam? Fluiu, foi muito bonito. A noite agora lindo. ganhou. Ficou lindo. Né? Pode falar também, Isabela também gosta de falar essa palavra, né? Fudeu. Palavra linda essa palavra, fudeu tudo. Muito bonito. Você não grita, você não fala, seu corpo vai ficar ali nos estalidos e fudendo tudo, e enfim. E aí a gente vê, né? Tem algo mais libertador do que um palavrão? Não tem. Quem não fala tá ferrado. Tá na merda. Verdade. Então tem que xingar mesmo. Eu me liberto quando eu sento uma privada. Ali eu me sinto pleno. Aonde eu defeco, aquele cheiro maravilhoso sai, eu me encontro com a minha criança. Que bom. Faz anal ok. Então a gente. Então, cagar é libertador, né? Que ela foi atravessada por essa Você está aprendendo? Da tia, né? Por essa repressão da tia, que isso é vergonhoso, que é uma vergonha. O nome toque me chamou a atenção desse terceiro que ela diz que ela não lembra. E teve um momento que o Freud pergunta para ela, de onde vem essa gagueira? E aí ela fala, não lembro. Aí ele, não lembra? Aí ela, não. Aí ele, não lembra? Não? Aí ela, aí ele, por que você não lembra? E aí ela fala, porque eu não posso saber. Ali eu falei, caraca, cara, que porra é essa que ela fala? Porque eu não posso saber. Aí ele, fique tranquila que eu vou apagar. Eu falei, não, não é para apagar, cacete. Não é para apagar. Aí, olha aí o ouro, olha o ouro. E aí, né, a gente precisa levar em consideração o tempo, a psicanálise estava nascendo, e uma coisa que eu fiquei apaixonada, assim, mais ainda pelo Freud, foi com o que ele escreveu no final. Aqui o Freud, quando acompanha o caso M, ele tinha 33 anos, e assim, olha o que ele diz com 68 anos, tá? Esse monte de coisas aqui, você não vai lembrar, vou apagar, e caramba, quatro. Mas olha o que o Freud, na nota de rodapé, coloca, agora com 68 anos, depois de 35 anos depois, olha o que ele escreve. Estou ciente, e eu falei, é verdade, estou ciente de que nenhum analista pode hoje ler esse caso clínico sem um sorriso de piedade. Eu falei, é verdade. É verdade. Eu me lembrei de todos os momentos que eu falei, porra, Freud, não era para pagar, era para ir e tal. E aí ele falou, né?
é impossível, é inevitável que nenhum analista vai ler isso aqui e não vai dar risos de piedade. Mas deve-se ter em mente que esse foi o primeiro caso em que empreguei o método catártico em larga escala. Por esse motivo, deixei o relato em sua forma original. Não apresentarei qualquer das críticas que podem ser feitas a ele. Eu me senti acolhida por essa fala. Com tanta facilidade hoje em dia. Nem tentarei preencher nenhuma de suas inúmeras lacunas. Acrescentarei apenas 2 coisas, o que depois descobri sobre a etiologia imediata da doença e o que ouvi sobre o avanço sequente. Então, aqui a gente vê um Freud que tão maduro que ele não fez questão de corrigir e nem de acertar nada, ele deixou do jeito que estava, né? Com os erros, com os acertos, com as falhas e tudo mais. Eu achei isso muito incrível. Vamos lá. Então, tá. E aí, aqui no finalzinho, sobre o que se deu, né, desse caso, como que ficou esse caso? O que aconteceu com ela? Qual foi o desfecho? Olha o desfecho. Olha o desfecho. O Freud procurou saber, né, com alguns médicos de lá de onde ela morava e tal. Teve um médico que a atendeu e narrou simples o caso dela assim. Seu estado se agravara muito. Ela havia recompensado, voltado, né, o tratamento hipnótico feito por esse médico, tendo uma recuperação notável. Mas, de repente, tiveram uma discussão com ele, típico da histérica, né, que vive uma questão de amor e ódio com o seu analista. Ora ama, ora odeia. Ora volta, daqui a pouco vai embora de novo, e é uma coisa de amor e ódio que ela quer desbancar o analista de qualquer jeito, né? Ou a analista também. E o abandonam. E, mais uma vez, deixando que a doença retomasse em seu pleno curso. Era um caso autêntico de compulsão à repetição. Mais abaixo, ela diz assim, e a filha, uma das filhas, né, pretendia mover uma ação. Uma das filhas, a filha dela mais nova, que era médica, conversou com Freud e pediu que ele pudesse fazer por escrito, porque ela estaria entrando na justiça contra a mãe, para colocar essa mãe na justiça, porque essa mãe tinha movimentos perversos, maldosos com as filhas, de não querer, porque ficou muito dinheiro, né, do marido, e ela não queria, né, negava o direito às filhas. E aí a gente pensa muito nesse movimento da histérica com os filhos, né? É uma coisa muito da moral, é uma coisa muito da ordem da rivalidade, porém questionável, né? Então, foi isso, eu acho, só. Amém. Agradeço. Lembrando a vocês que não só a histérica se apaixona pelo seu analista, a paixão dela é vívida, é consciente, como os demais pacientes de ordem neurótica, de ordem psicossomática, tá? Eu estava numa aula lacaniana em uma sociedade, eu achei interessante uma lacaniana falar: eu sei que é um meu analista, eu sei que eu sou apaixonado por ele, porém, eu não admito. Achei isso muito bonito, a parte dessa psicanalista bem conceituada na Zona Sul, né? Ela tem uma clínica de renome hoje na Zona Sul. E ela falou uma coisa interessante. Eu sei que eu sou apaixonado por ele, então não é só a histérica que ama o seu analista. Os demais pacientes de ordem neurótica, não psicótico, né? Mas de ordem narcísica, psicossomática, tem essa questão do amor com o analista. Cabe ao analista entender que esse amor é da ordem de uma fantasia, tá? Mas há um medo percussionais que o paciente se dá conta, né? É onde ele deixou de ser paciente e se torna analisando, onde ele fala: realmente eu amo esse cara, realmente eu amo essa mulher, né? Aonde tem ali uma aliança.
Isso eu vou falar com vocês lá na frente. Agora, quando você fala, Edmara, não me toque, isso me remete ao seio. Me remete ao seio, e quando esse irmão lhe toca, eu não consigo ver ali, eu vejo um susto. Porque quem nos erotiza é o seio da mãe. Se ela não foi erotizada pelo seio dessa mãe, é óbvio que o toque desse irmão foi algo da ordem desconhecida. Quando Freud vai lhe tocar, não é mais um trauma. Eu acredito que seja realmente um desconhecido que não me faz sentido. Então, eu acredito que esse toque do irmão dela, que para ela foi assustador, é algo que não teve da ordem da erotização. Não teve ali uma erotização. E realmente, o Freud, ele deixa claro que ele é o Freud, ele errou, né? Você vê, aos 60 anos ele volta lá atrás, né? 30 anos depois, olha, eu errei aqui. Lacan também, né? Lacan errou muito, foi um péssimo pai, é o que mais escreve sobre pai, né? A Clay também tinha problemas com a filha. Clay morreu de depressão, para quem não sabe. Lacan morreu de câncer. O Winnicott, ele teve uma questão de angústia. Você vê seres humanos, tá, gente? Então, a clínica psicanalítica não trata de seres mitológicos, mas de seres humanos. Alguém mais quer falar, gente? Isabel, quer falar, quer voltar ao ponto? Ou quer. Então, André, eu só queria fechar lembrando, né, que eu ia falar esse pedaço e não falei, que quando Freud tratava a Miss Lucy, que ela falou que a mãe queria que ela fosse para a casa dela. Porém, ela dizia para a mãe dela que estava presa às crianças. Aí o Freud perguntou para ela se ela estava apaixonada pelo pai, que na verdade não eram as crianças que prendiam, mas o pai das crianças, né? Aí ela confirmou que sim, que estava apaixonada pelo pai das crianças. Assim eu fecho minha fala. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar? Falar da colega, das duas colegas? Ou da terceira colega, que é a Isabela? Se você puder desligar o seu fone, Isabel. Tá. Isabela quer falar? Caramba. Tá travando o computador. Não, é assim, queria falar esse pedacinho da Edmara, né? Que a Edmara ficou questionando o Freud. Caramba, Freud, por essa via. Mas assim, o valor do errar, né? O valor do erro. Porque se não houvesse o erro, a psicanálise não estaria aqui, né? E como Freud deixa isso escrito, né? Até pra gente, né? Assim, e isso é algo rico, sabe? E eu ando valorizando o erro, né? Ele é fundamental na nossa vida. E nós erramos no nosso percurso, a gente erra. A gente E a gente erra. aprende. A gente erra. E aí, como eu não coloquei o áudio no grupo, e assim, a patologia não muda, mas os sintomas sim. E como hoje, assim, as histéricas da época do Freud ainda estão vivas no nosso meio, né? E como a gente convive muito com elas, né? Tanto da questão das que estão nas redes sociais se exibindo, quanto daquelas que estão perto da gente e que estão adoecendo, e muitas estão adoecendo por questões reprimidas, e é aquilo que a Edmara falou, né? Se tirar o sintoma, o que fica? E tão reprimidas
e às vezes não quer nem sair daquele lugar porque não sabe nem o que vai vir. Tipo assim, ai, vai acabar, quem sou eu? E é muito isso, e era isso. Se vier mais alguma coisa, eu falo. Olha, vocês estão de parabéns, tá? Se eu não as conhecesse, iria dizer que vocês têm aí. Eu iria, se estivesse assistindo no Instagram essa live, eu iria dizer: nossa, quem são essas psicanalistas? Elas devem saber mais do que eu. Eu confesso de coração, eu estou saindo aqui com um aprendizado muito rico. Eu estou terminando essa live muito feliz, porque eu estou vendo pessoas com saber, pessoas com discurso, pessoas com uma transmissão muito rica. E isso só me dá mais certeza dessa aposta que eu estou fazendo desde que comecei em 2021, quando pessoas me procuravam pedindo curso. Então, eu resolvi dar o Freud, nem tinha desejo de dar o Freud, confesso a vocês, não tinha desejo de dar o do Freud, tá? Porque eu desafio colegas meus dar o Freud como uma aula dessa, como, por exemplo, caso clínico. Só estudo caso clínico, um ou dois, para cobrar R$ 350 em uma aula só, e só vai rever esse assunto daqui a um mês, não é toda semana, daqui a um mês. E eu já vi colegas começar e parar, né? Mas, como eu sou bastante neurótico obsessivo, como diz a minha professora Josiane, né? O neurótico obsessivo, ele quer começar, começa do zero, ele quer ir longe, né? Achei interessante dela admitir isso na aula de pós-graduação. Eu sou muito neurótico obsessivo. Eu senti de dar Freud para vocês, mas eu estou numa aposta muito grande e eu estou vendo que vai valer a pena essa aposta depois do que eu vi aqui essa noite. Eu estou saindo aqui com um aprendizado, com o saber de cada uma de vocês. E cada uma de vocês estão de parabéns. Cada uma trouxe a sua contribuição daquilo que aprendeu, interpretou, e cada uma buscou a sua pesquisa particular. Isso é muito bom. Por isso que eu volto a falar para vocês, desenvolva o hábito de uma vez por mês comprar um livro. Não comprar por comprar, mas para montar a biblioteca de vocês. Um dicionário, um livro relacionado à sua clínica, tá bom? Ah, minha clínica trabalha com criança. Leia livros de ordem que trabalham com a questão do édipo. Mas eu falo para vocês, eu estou saindo daqui com um saber. Eu também estou saindo daqui. Um saber. E hoje eu vejo que estou diante de pessoas que têm o saber. Só que faltava essas pessoas na sua formação, isso aqui que vocês estão tendo, eu tive há 19 anos atrás, né? Ficava lá na frente tremendo diante daqueles professores que já tinham estudado na França, Alemanha, Inglaterra. Eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou falar? A gente ficava tudo tremendo. Pessoal, gente, é assim mesmo, né? Eu me lembro que a minha primeira aula foi falar de Melanie Klein. Olha que coisa, era uma segunda-feira. O auditório tinha mais de 60 aspirantes. E eu ali tremendo. Tinha uns 15 psicanalistas da bancada observando. Eu tremia, gente, eu tremia. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para esses mais de 40 aspirantes e para esses 15 psicanalistas, né? Mas a gente vai perdendo medo e hoje eu estou saindo aqui maravilhado, eu estou saindo aqui revigorado e que realmente eu devo continuar nessa aposta. Eu acredito que até 2026 vocês estarão me dando muitas aulas e até mesmo acredito que estarão aí se autorizando em produzir os cursos de vocês. E eu vou ficar muito feliz
muito mesmo, de verdade, de um dia receber o convite de poder ser aluno do curso de vocês. Eu estou nessa aposta muito cega e eu quero estar errado na minha cegueira, mas quando eu faço uma aposta, eu faço para valer. Então, É isso aí, você já sabe o que você fala, né? é, Edmara, Isabela, Isabel, parabéns, parabéns, vocês foram excelentes. Obrigada. E Excelentes. eu acho que a proposta aqui no Zoom foi melhor do que a proposta no Instagram, né? Até porque a gente já ultrapassou o limite que o Instagram propõe. E assim, acho que a gente, aos poucos, pelo Zoom, vai perder um pouco essa inibição para poder falar. Mas, mediante a isso, Isabela, eu acho que eu vou voltar atrás. Vou deixar aqui realmente no Zoom, porque isso aqui é um documento Sim, que não é. a cada final, eu acho que eu posso fazer no Zoom no Instagram separadamente. Uhum. Mas aqui é um documento que vai ficar parte desse grupo de estudo da obra do Sim, Freud. sim. A cada final de cada volume, vamos fazer, sim, né, uma live onde vocês vão poder se ouvir. Caramba, eu podia ter explorado esse ponto, podia ter falado mais. Uhum. Mas vocês estão de parabéns. Eu estou muito feliz com vocês. Estou saindo daqui com um saber, com uma transmissão. E digo, vocês realmente, de fato, são analistas. E vocês têm aí o saber psicanalítico. Parabéns para as três. Estou muito feliz. O E, André, oi. eu agradeço essa oportunidade, isso é muito bom, sim. Porque, igual a Isabela falou, né? Melhor ficar aqui pelo Zoom, e nós vamos aprendendo mais um Sim. pouquinho a nos soltar para... Eu e Isabela fizemos curso de Digidata, né, Isabela? Fizemos. Então, eu fui até 2 vezes, sabia, Isabela? Eu Uhum. também, eu não tenho vergonha, você acredita? Eu me enrolo um pouco, mas eu não tenho vergonha de chegar diante de uma turma, entendeu? Eu só preciso realmente ter essa oportunidade do André para falar mais um pouquinho. Muito Então, obrigada, André. voltando aqui a vocês, vocês estão de parabéns. Vocês me trouxeram aqui um saber próprio de cada uma, dentro daquilo que vocês se propuseram a estudar, a interpretar. Lembrando que a interpretação não é exclusiva do André, é de todos. Cada um tem uma interpretação. Eu já vou passar a palavra para a Edmara. A Josine falou uma coisa interessante. O Lacan fez uma reunião com vários lacanianos. Cada um só com uma interpretação diferente. Você acha que ele ficou aborrecido? Ele foi feliz. Ele falou, é isso mesmo. Ninguém tem que sair daqui me copiando, que todos saem daqui com a sua clínica. A psicanálise tem disso, né? De cada um sair com a sua clínica. E hoje as pessoas estão fazendo curso e engessando as pessoas, né? As pessoas têm que ser igual àquele professor que está falando e saber aquilo que ele está falando, não interpretação por si própria. Se a clínica de vocês vai ter um foda ou puta que pariu, né? Como foi um porra, no caso a Edmária e a Isabela, né? Tudo bem, mas a minha clínica tem muito palavrão. Eu e meus pacientes xingam palavrão pra caramba. Puta que pariu. Aí ele xinga de lá, eu xingo de cá. É muita alegria, entendeu? Pode falar, Edmara. Verdade, verdade. Não, agradecer. Foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Eu particularmente, é a primeira vez assim que eu falo, né, abertamente, porque é uma coisa que eu estou trabalhando em análise, que é a questão de falar, né? Para mim foi assim um baita de um desafio de estar aqui, de falar, e foi muito bom. Mas não parece não, Edmara. Mas eu tenho. E para mim está sendo assim uma superação muito grande, e me senti muito acolhida pelo tema, né? Porque mostrou para mim, né, um Freud acessível, né? Freud acessível e que está tudo bem, né? Pelas questões, eu tenho um superego muito rígido, eu sempre me cobrei muito, né? Pela ética, questão assim sempre muito rígido. E
quando eu me deparei com isso, ao mesmo tempo que eu falava, caralho, Freud, porra, você não tá vendo isso daqui, ao mesmo tempo eu falava, caramba, ele é igual a mim, ele é humano, ele também errou. Então, assim, foi uma experiência fantástica e também poder estar aqui e fazer essa troca com as minhas amigas dos dois casos também, da Miss Lúcia, da Caterina também, foi muito rico. E agradecer também a você, querido professor André, por ter paciência, por estar aqui conosco. Né? Gratidão, gratiluz. Gratidão. Aqui eu não sei mais do que vocês. Vocês têm um saber. Vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou falando. Não é o meu percurso de 19 anos, não são as minhas pós. Não, gente. Vocês vão entender daqui a pouco que o saber psicanalítico. Eu vi uma coisa de um colega meu de Minas Gerais, né? Que alguém falou para ele assim: você não quer fazer uma mestrado para dar aula aqui na minha instituição? Rapaz, eu não preciso disso, eu tenho saber. E aquele colega tomou um baque, sabe? Ele falou assim: caramba. E essa pessoa veio conversar comigo, André, as instituições vão implorar para esse analista dar aula. Eu falei: por quê? Porque ele tem o saber. O saber está além de um diploma, de um certificado, de um mestrado, eu tenho 40 anos de psicanálise, mas você não teve uma escuta, você não teve ali uma ética, você não teve ali uma persistência no divã, de nada valeu. Então, vocês não têm noção do saber que vocês transmitiram aqui essa noite. Talvez uma pessoa fale assim, realmente ele tá certo. Eu não sei mais do que vocês não, gente. Eu aprendo. Hoje eu saí daqui com um aprendizado tão rico, que eu vou esmiuçar isso durante dias sozinho comigo. Então, por favor, não pense assim. Ele tem paciência. Não, gente. Psicanálise é isso. Estamos aqui investindo na formação de vocês. E amanhã ou depois serão vocês que também estarão nessa mesma posição. Hoje eu estou aqui. Amanhã será às 3. E eu vou estar do outro lado aprendendo com vocês. Tá bom? Muito obrigado a vocês por essa transmissão riquíssima. E na primeira quinta-feira de julho estaremos começando o volume 3. E na quinta-feira que vem, o último vídeo do volume 2, da aula do volume 2, tá? Muito obrigado às psicanalistas. Eu estou saindo daqui muito afortunado, muito enriquecido com essa transmissão rica e profunda que cada uma de vocês trouxe. E acredito que as próximas lives serão mais ricas ainda e profundas. Com certeza. Tá bom? Agora você pode comer, Isabela, que você quer comer alguma coisa. Quero. Muito obrigada. Minha barriga tá roncando. Também. E ao banheiro. Ai, meu Deus. Beijo, gente. Beijo. Bye. Tchau. Foi um prazer estar com vocês, tá? Também. Beijo, Isa. Beijo. Vai ao seu banheiro, Isabela, vai. Boa noite, gente. Boa noite, André. Beijo. Boa noite. Tchau, boa noite. Meu Deus. Aqui é o banheiro, gente. Que isso? Tchau. Fui. Vai, Isabela, vai ao banheiro, vai. Meu Deus.